Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia. Estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 17. Objeto de conhecimento. Formulação de propostas que atendam ao coletivo na diminuição das desigualdades nos diferentes contextos. Detalhamento. As produções artísticas nas diferentes mídias e a circulação de propostas de intervenção social formuladas no interesse dos direitos humanos e da consciência do consumo responsável em nível local, nacional e global. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então, hoje vamos falar um pouco sobre mídias e ferramentas digitais. Vamos começar entendendo que quando falamos de ferramentas, não vamos pensar apenas na atualidade. Antes, já existiam formas e técnicas de se elaborarem. Afinal, tudo que nós fazemos leva a um processo e é necessário um conhecimento. Esse conhecimento de lapidação, para saber como fazer, os detalhes, a forma de arrumar, de ajeitar cada coisa. E, claro, pensando na questão artística, na elaboração de uma obra, nós temos várias técnicas dentro de muitas linguagens que vamos, ao longo do tempo, desenvolvendo. E isso nos mostra que cada manifestação tem as suas características e particularidades. Mas em meio ao século XXI, temos muitas ferramentas. E essas ferramentas diferentes podemos utilizar tanto nas obras que já foram feitas, quanto nas futuras obras. Observem, por exemplo, a obra que estamos vendo. Esta é uma obra clássica. Mas quando colocamos numa releitura atual, podemos fazer diferentes modificações. E além do mais, temos que ter o olhar que na nossa atualidade temos a questão de produzir de forma colaborativa e, claro, utilizando as mídias, já que nós temos uma cultura digital atualmente. Mas quando falamos disso, precisamos saber, afinal, o que são essas mídias? Então, o que são essas mídias digitais? Vamos ver? São os meios de comunicação e distribuição de conteúdo baseados em tecnologia digital. Então, o conteúdo é transformado em dados. Observa na imagem. É como se tivesse uma rede que todo mundo se interliga. Não precisamos mais estar pertinho do outro. Agora, a distância, ela não é barreira para nenhuma elaboração de forma coletiva. E a comunicação ficou muito mais facilitada. E isso nós vamos observar em todas as plataformas. Então, quando falamos desse processo, vamos perceber que temos aí as redes sociais que facilitam essa comunicação. Afinal, hoje nós damos aquela curtida, deixamos aquele like, fazemos um comentário, participamos sem precisar estar vendo ou conhecendo a pessoa. Por exemplo, a plataforma do Instagram, que não é apenas um lugar de se postar fotos, mas se tornou uma mídia que tem suas próprias regras e linguagem. Isso a gente pode dizer através de vídeos curtos, stories, reels. Então, ali passou a influenciar a forma como a arte é criada também, e nos levando a ver que ela pode ser consumida de forma diferente. Ainda temos a questão da interatividade, que é um ponto central quando falamos dessa questão das redes e das mídias. Afinal, é como se fosse um museu virtual, porque ali nós conseguimos passear, conhecer, visitar. Então, na mídia digital,
ela vai trazer para a gente uma questão de aproximação, nos levando a sentir mais pertencentes, participando, deixando ali comentários e compartilhando quando faz sentido. Mas nós falamos que tudo isso parte da questão das ferramentas. Então, o que são as ferramentas digitais? Olha só, quando falamos disso, vamos perceber que são os aplicativos, softwares, programas que usamos para criar, editar e manipular conteúdo digital. Antes, nós tínhamos as ferramentas que eram de forma rústica, tudo a forma mais que nós precisávamos criar com a mão, colocar de forma artesanal. Enquanto hoje, aquilo que era muito elaborado torna-se apenas uma linha, um número, um código e passa a ser difundido de forma muito mais rápida. Então, vamos perceber que precisamos ter o olhar da arte na era digital. Afinal, não vamos nos colocar distante do nosso contexto. Quando falamos de arte, vamos perceber que ela vem caminhando de forma gradual com a evolução humana, pois nós desenvolvemos ela. Afinal, é a nossa necessidade de comunicar, expressar e manifestar. Quando falamos da criação de uma arte, estamos colocando a nossa voz no mundo. E quando falamos dessas manifestações dentro de cada período da história, vamos perceber também a evolução do homem na sua comunicação, porque é através da arte que nós vamos evoluindo. Então, essa arte hoje, ela está muito mais facilitada. Olha só. Está na palma da nossa mão, onde nós não precisamos fazer muita coisa. Basta rolar um pouco para cima que nós conseguimos ter acesso a várias formas de produzir arte, sem precisar mais do pincel, da caneta ou do papel. Então, são novas ferramentas. Mas essas ferramentas digitais, elas são o quê? Elas vão ser o como a arte é feita. Então, quando falamos dessa produção com ferramentas digitais, é pensar que eu tenho um ateliê na palma da mão, onde eu consigo produzir sem precisar de muitos materiais. E assim, eu tenho várias formas de produzir a arte. Vamos ter uma noção dessa diferença? Olha só o parâmetro. Quando falamos aqui da arte tradicional, temos uma obra que ela já vai trazer as pinceladas e os movimentos. Quando falamos de uma arte digital, ela vai trazer essa coisa mais cósmica, trazendo mais a questão das conexões e pensando sempre no coletivo. Então, aqui a gente começa a ter o que a gente chama de mudança de paradigma. Olha só, quando falamos de ter essa mudança, vamos ver que no tradicional é aquela coisa da obra única. Então, ela vai ser algo que não pode ser copiado. Até pode ser uma réplica, mas nunca fidedigna à original. Por quê? A original, ela vai ser uma coisa restrita, física, que vai possuir características bem diferentes de algo que a gente vai dizer ser digital, porque ela já vai ser uma obra múltipla. Então, ela vai trazer um acesso mais amplo, virtual, que qualquer pessoa consegue acessar pela internet. E ainda vamos perceber que quando falamos dessa arte digital, é muito mais fácil dela ser replicada. E dentro disso, vamos perceber as novas possibilidades. Porque temos aqui a arte interativa ou arte generativa, que vamos pensar numa realidade aumentada e eu vou conseguir olhar as mudanças. Então, vamos entender que essas mudanças não é uma perda, mas uma transformação que abre um leque de possibilidades para criar,
fazer coisas diferentes. Falando nisso, nessas novas possibilidades, veja só duas possibilidades diferentes que usamos muito atualmente. É a arte interativa, onde o espectador ele interfere na obra. Então, é aquela em que precisa ter a participação do público. A arte interativa, ela vai ser algo em que precisa ter esse feedback, essa participação, essa interação, senão não acontece a obra. Enquanto uma realidade aumentada é misturar o mundo, onde eu vou trazer um olhar do mundo real e do virtual. Então, quando a gente fala de trazer esse real e virtual, um exemplo são os jogos. Tivemos aí o Pokémon Go, por exemplo, que é algo virtual, mas você está se movimentando e precisando trazer isso para a sua realidade, nos movimentos do dia a dia. Então, mostram para a gente uma vastidão de possibilidades. Assim, vamos pensar que nessa facilidade de produção, precisamos colocar a nossa voz de uma outra forma. Assim, temos a questão autoral. Como? Afinal, precisamos entender que ser autoral é eu trazer a minha voz, a minha verdade, diferente, de forma original. Então, como é ser original em um ambiente de copia e cola? Afinal, aqui a gente vai ter a questão de ser muito fácil ocorrerem os plágios, ter aqui uma questão de nem mudar nada. Então, vamos pensar que a expressão pessoal, o estilo próprio, trazer uma visão e ideia do seu estilo, traz essa originalidade. E aqui a gente vai perceber que acontece o quê? A apropriação criativa de elementos que já existem. Então, para criar algo novo, eu vou pensar também em outras possibilidades, como remix, meme, colagem digital. Tudo isso é permitido. Mas, quando eu falo dessa forma de utilizar algo que já existe, temos que ter cuidado, porque aqui vai entrar a apropriação criativa. Então, na arte, a apropriação ela pode ser entendida como um ato que propicia uma mudança de significado, um deslocamento de sentido, um objeto que é direcionado para uma nova essência. Ou seja, veja só essa descontextualização. Vamos perceber que aqui nós temos uma obra chamada A Fonte de Duchamp. E ele nos traz um ready-made, uma arte conceitual em que ele pegou um mictório e trouxe para um outro contexto. Então, ele trouxe ali uma nova visão para algo que já existia. A arte pronta. Então, ele descontextualizou. Ele trouxe uma nova forma de enxergar algo que já era naturalizado. Perceba que aqui não é fazer mais do mesmo, mas refletir aquilo que talvez nós não estamos mais percebendo no nosso dia a dia. Então, ao considerarmos a apropriação como um ato, um questionamento da ação da originalidade, vamos trazer a questão do comportamento parasitário, que substituiu a concepção de criação genuína, onde vê-se muito essa questão de uma apropriação em que não tem-se realmente a questão de colocar de quem foi aquele material, de onde ele tirou a fonte. Então, temos um ponto sensível a olhar aqui, a questão dos direitos autorais e produção ética. Afinal, nesse mundo virtual, nós chegamos em lugares muito distantes e precisamos ter cuidado com isso, porque precisamos dar crédito, o valor da pessoa que realmente fez. Dentro disso, nós precisamos compreender algumas distinções e terminologias para que possamos utilizar o material da forma adequada. Então, olha só. Vamos ter aqui o direito autoral,
ou copyright, onde vai proteger a obra, garantindo ao autor o direito exclusivo de uso. Então, aqui, todos os direitos são reservados. Mas temos ainda o Creative Commons, onde é mais flexível, e aqui são só alguns direitos reservados. Enquanto o domínio público vai ser aquilo que está totalmente livre para uso. Importante é saber que tudo isso é uma consciência ética, onde nós devemos sempre dar o crédito, citar as fontes, afinal, deve ser uma inspiração e não uma cópia. E quando falamos dessa produção, não vamos pensar em produzir sozinhos, já que podemos chegar a pessoas de vários lugares. Vamos trazer a produção colaborativa, onde as forças são unidas e é um processo em que são 2 ou mais pessoas trabalhando juntas. E assim, esse mesmo projeto tem objetivos compartilhados. Mas você sabe a diferença de trabalho colaborativo e trabalho em grupo? Olha só, na colaboração, o processo ele é mais horizontal. E ali a gente vai ter algo mais integrado. Não se trata apenas da gente estar juntando as partes prontas, mas sim de ter do início ao fim essa criação juntinha. Enquanto no outro nós temos um processo que leva a alguns desafios, opiniões diferentes. Então, tem aqui também a necessidade de pensar em ter uma boa comunicação, de saber ouvir, negociar e ceder. Aqui, a gente também vai perceber que é necessário ter o conhecimento da questão ética para além do plágio. Olha só, quando falamos dessas questões, vamos perceber que tenho que olhar para a criação e circulação. Vimos ainda agora com relação à liberação dos direitos, que vem muito com relação a essa questão da circulação, porque precisamos saber o que pode ser usado ou não. Então, quando eu falo de uma representatividade, eu vou pensar como diferentes grupos são representados, a sua forma, e tudo isso a partir de questionamentos. E a privacidade? Aqui eu vou começar a olhar com o uso de imagem. Tem permissão? E os dados? Mas temos outra coisa que acontece muito. A famosa fake news e manipulação nesse meio. Sim, porque vamos perceber que o poder das ferramentas digitais nos leva também a criar desinformação. Por isso, essa questão ética é importante, de ter as fontes, de saber o que realmente é verdade e ter a consciência da cidadania digital. Como se comportar ali de forma respeitosa e construtiva em uma comunidade online. Afinal, hoje, muitas amizades, elas nem são mais presenciais. Temos ali grupos, comunidades que são somente virtuais. E pessoas que conversam por anos e nem se conhecem. Mas é necessário saber se comportar nesse meio também. Afinal, como dizem, caiu na rede, já era. E nessa hora, a gente se pergunta, o que é real? Ora, hoje temos uma facilidade para criar, mas também temos que ter cuidado. Por quê? Às vezes, algumas questões de padrão, estereótipo, de imposição da sociedade, ou até mesmo um desconforto, nos leva a ter comportamentos que não são reais. E chegando até a adoecer. Porque no começo, a pessoa mostra quem ela é. Depois acha que pode melhorar, porque ela seguiu ali o perfil do fulano, que estava com filtro. Aí agora, ela usa o filtro da maquiagem. Mas depois começa a se comparar, porque lá no Reels do Instagram do outro, ele estava em uma casa bacana. Aí decide mudar o fundo. Aí o cenário não é o mesmo. A pessoa já está diferente. E ela diz, bom, eu estou muito parecida, preciso me destacar. E começa a perceber que as pessoas estão fazendo modificações. E visitar outros perfis. Coisas que não são reais.
e acaba criando uma personalidade, criando uma pessoa que nem existe. Quando você olha aquele nome, aquela vida que está lá nas redes sociais, não é algo de verdade. É igual à nossa última imagem, onde nós conseguimos observar que ela está totalmente transformada. Não é mais quem ela realmente é. Então, por isso que hoje temos esse olhar e acaba também criando esse jargão de que na internet é tudo mentira. E na vida real a pessoa é completamente diferente. Então, é necessário ter esse cuidado e não se deixar influenciar, porque essas facilidades, assim como podem ajudar, também podem prejudicar. Por isso, é necessário ter consciência com relação ao uso disso. Então, vamos ver um pouco dessa dimensão crítica que vai levar a gente a ler um pouco desse mundo digital. Nessa hora, a gente começa a fazer algumas perguntinhas para tentar ter essa consciência. Então, se eu estou ali olhando o material, e aí eu vou fazer uma análise crítica daquilo, eu posso me perguntar: quem criou esta obra? Com qual intenção? E quais ferramentas e mídias foram usadas? Como isso afeta a obra? Qual mensagem ela passa? Tanto a mensagem explícita quanto a implícita, aquela que fica nas entrelinhas. Como ela me faz sentir e por quê? E aqui temos que ter um ponto de reflexão, porque quando colocamos para as mídias, para essas redes, que nós vimos que nem sempre é verdade, tem a questão da manipulação. Por isso, é sempre se perguntar: como você está se sentindo perante isso? E a quem essa obra beneficia? A quem ela pode prejudicar? Então, ser crítico não é o criticar no sentido de falar mal. É analisar, interpretar e questionar. Então, pense comigo. Se de repente eu estou vendo um material e eu não olho para aquilo com um detalhe, com uma análise, eu vou até ser manipulado. E ainda tem que ter o cuidado, porque quando a gente fala dessa questão das redes, precisamos saber também que existe aqui aquelas pessoas que são os stalkers, né? E isso também vai vir com relação ao ponto que estamos falando, de pessoas que sempre vão criticar. Mas essas críticas nós precisamos saber identificar. Por quê? Senão a gente entra lá naquele ponto que falamos que isso nos afeta na vida também. Afinal, estar muito exposto tem-se o seu bônus e o seu ônus. E aqui vamos perceber que é não aceitar tudo o que lhe chega, é saber filtrar. E a partir desse ponto, a gente consegue ver o que faz sentido, o que era importante. E nunca acredite em algo que você leu e viu de primeira. Você precisa saber se aquilo é embasado. Assim como nós precisamos também ter cuidado com esses compartilhamentos. Afinal, essa forma de sair difundindo informação pode criar desinformação. E aqui vamos chegar num outro ponto: a aproximação social pela arte digital. Se nós temos essa facilidade de comunicar e de criar arte, mas ainda quando nós estamos com uma forma facilitada de comunicação, de mandar um oi e a pessoa lá do outro lado do mundo responde para a gente na mesma hora. Aqui vamos ter o olhar da arte digital que pode quebrar barreiras geográficas e sociais e conectar pessoas que têm interesses em comum. Então, dessa forma, a gente percebe que começam-se a criar grupos online, as comunidades, onde as pessoas elas começam a criar juntas, a conversar,
a trazer ali os guetos que antes existiam apenas de forma física, agora existem também no virtual. Então, fóruns, grupos, hashtags de compartilhamento, tudo isso vai vir como uma forma facilitada tanto para a criação da arte quanto para aproximar as pessoas. Uma forma que vamos ver essa arte nessa perspectiva digital é trazer o ativismo, onde vai ser um ativismo digital usando a arte, que vai trazer uma reflexão e a partir dessa disponibilidade de difundir a arte de forma digital, vamos começar a promover algumas questões que vão ser sociais, de protesto, que geram debates e não vão ser mais muros, mas a arte como ponte e vai ser para a criação de projetos em todos os espaços, trazendo um olhar para a escola, para cidades e até países diferentes. Então, vamos avançando e vamos perceber o poder da conexão de tudo isso. Olha só, quando falamos disso, vamos perceber que nós somos um ecossistema. Sim, nós somos como se fôssemos vários micromundos. Afinal, uma pessoa carrega em si muito mais do que apenas a sua história, mas dos seus ancestrais, aquilo que está vivendo e deixando para o futuro. E somos formados por vários tipos de conhecimento. Então, a gente consegue observar que nesse diagrama aqui do homem vitruviano, a gente percebe que há sempre uma conexão. Não somos separados do universo, nós estamos interligados. Por isso, faz muito sentido estarmos nessa comunicação de troca das redes. Mas devemos ter também a consciência que é necessário saber lidar com essa variedade de conhecimento, de informação. Afinal, tudo aquilo que estamos retendo vai ficar lá no nosso inconsciente e vai refletir no nosso comportamento, seja de forma consciente ou inconsciente. Mas, professora, por que o homem vitruviano? Porque mesmo que às vezes a gente acha que não faz sentido, que está tudo assimétrico, todas as partes é como se fossem calculadas para se formar, como uma peça que encaixa na outra, sem você fazer muito esforço. Por isso, a gente consegue observar que os números, os códigos, eles também fazem sentido e estão em nós. Assim como a gente fala de coisas que são simétricas, nós também estamos em harmonia com tudo e com todos. Por isso é necessário saber que não adianta a gente ficar à margem de algo, de um conhecimento, de uma comunidade. Afinal, somos feitos de vários pedacinhos, um pouquinho de cada coisa. E quando a gente observa, nós somos um compilado de tudo que vivenciamos, que aprendemos e enxergamos. Por isso, é olhar que tudo faz sentido. Às vezes a gente só não entende naquele momento. Mais à frente, quando estivermos preparados, todo esse conhecimento, essa experiência, vai fazer sentido e vai vir à tona no momento certo. Porque aprender algo é sempre relevante para solucionar uma situação no dia a dia ou para o âmbito profissional. E aquilo fica guardado lá num pedacinho da gente. Quando vier a situação, nosso corpo vai saber como reagir, sem fazer muito esforço ou pensar. Afinal, é igual a esse ecossistema, onde nós estamos interligados e ele vai saber de onde tirar. Afinal, é como se fosse uma gavetinha que fica lá guardada, esperando só o momento certo de você abrir. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.